Fala, povo, beleza? Aqui é o Israel, o Izu, e olha que bacana, temos novas informações a respeito do live action e são coisas bem legais. Então, vamos lá nesse vídeo rapidinho. Ah, Só para constar, eu faço parte do Portal Genkidama, um site de notícias e matérias do mundo otaku. Eu sou professor da escola de mangá Japan Sunset, que está com uns planos bem bacanas de aulas online. Então, dê uma olhada aqui embaixo, vai ter links, muitos links aqui embaixo dessa vez. E sou autor desse magazinho aqui, The Hunters. Está disponível online, gratuitamente. Tem aqui os links para os capítulos e novidades em breve. Estou acabando finalmente. E agora vamos para a notícia. Então, gente, o que aconteceu é que o roteirista principal da série live action de One Piece, ele participou de uma live num canal que deveria estar aqui e não sei por que não está. Achei. No canal Rogers Base. E ele participou de um programa chamado de The Reverie, ou The Revere, alguma coisa do tipo. Enfim, eu vou deixar o link pra vocês aqui verem na íntegra. Eu confesso que eu não vi inteiro, eu vi algumas partes. O programa parece que é muito longo. O vídeo todo tem praticamente 6 horas. Então, pra todo esse vídeo aqui, eu fui muito atrás de ah, perfis no Twitter, de lugares que colocaram as principais partes, os principais pontos e eu comparei para ver o que eles tinham em comum, se não tinha alguma informação assim que era desencontrada entre eles. E eu ouvi algumas partes do programa. Eu não ouvi inteiro, mas eu ouvi algumas partes. Então eu vou comentar aqui juntando todas essas informações e eu vou colocar aqui embaixo os links dos lugares que postaram, por exemplo, threads a respeito no Twitter, enfim, para vocês poderem conferir até talvez novidades que venham a aparecer. Que boa parte dessas páginas aqui, desses links que eu vou colocar aqui embaixo, são links que eu sigo para me manter informado e trazer as novidades aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Beleza. Antes de mais nada, tem umas informações que eu preciso passar para vocês. Que o roteirista principal da série live action de One Piece, ele se chama Matt Owens. E eu já havia falado dele num outro vídeo aqui, em que eu compilo informações a respeito do live action de One Piece. Eu tenho uma playlist no canal toda a respeito disso. Então, vou colocar aqui embaixo nos links também, vocês vão conferir. E tem umas informações importantes que eu tenho que passar antes da gente continuar, porque elas vão ser resgatadas no resto do vídeo. E as informações são que ah, o Matt Owens foi anunciado na Weekly Shonen Jump em julho de 2019 como o roteirista principal. Eu falo roteirista principal porque One Piece ele tem o live action uma sala de roteiristas, que é um grupo de pessoas que basicamente se junta para não só escrever os roteiros especificamente, mas também para criar o mundo, para debater, para definir todos os detalhes. E pouquíssimas pessoas nesse grupo que realmente efetivamente vão botar a mão na massa escrevendo. Principalmente o roteirista principal, que costuma ter um roteirista central assim, ou o showrunner da série, que no caso é o Steven Maeda. Recomendo seguirem também, posso colocar o link aqui embaixo das redes sociais dele. Enfim, e esse roteirista, o Matt Owens, ele é conhecido pelos trabalhos em Os Defensores e Agents of S.H.I.E.L.D. Trabalhou pra Marvel, olha aí. E ele declarou o seguinte nessa entrevista de julho de 2019, na Jump. One Piece é uma das histórias mais marcantes da minha vida, e ter a confiança de Eiichiro Oda e todos da Shueisha e Tomorrow Studios, que é o estúdio que está produzindo live action, é realmente incrível. Adaptar essa aventura épica em live action é uma honra. Quero colocar toda a minha paixão nesse projeto e manter tudo o mais fiel possível à história original. Nossa ideia é agradar tanto os fãs mais antigos quanto um novo público. Esse ponto de agradar os fãs é algo que está sendo muito pontuado pelo estúdio, não só por ele. O Oda está falando isso, o produtor da série está falando isso e o roteirista está falando isso. Enfim, e outros detalhezinhos. Em 19 de maio desse ano, 2020, numa entrevista ao Sci-Fi, o Mark Edelstein, que é o produtor e CEO do estúdio, ele revelou que todos os 10 episódios da série já estão escritos e que começariam o casting para os papéis em 1º de junho, que já passou. Essa informação é importantíssima, tá bom? Guardem isso. Era para começar o casting em 1º de junho e eles têm considerado vários nomes já.
E ele adiantou que as filmagens deveriam começar em agosto, na cidade do Cabo, África do Sul. Mas a pandemia obrigou a adiar o início da produção para o mais tardar setembro. Tá, ele falou isso. E algum tempo depois saiu uma notícia de que a série começaria a ser gravada em 31 de agosto, que, como vocês podem imaginar, já passou. Quem estiver vendo esse vídeo na época que foi lançado, né? Na cidade do Cabo, África do Sul. E que a previsão inicial é de que as filmagens durem 6 meses. Eu faria um 6 aqui, ó. 6 meses. ahn, com a produção sendo encerrada em 8 de fevereiro, tá bom? Então guardem tudo isso e vamos finalmente para a participação do Matt Owens nesse programa. Enfim, uma dica para quem for ver o link do programa, que eu vou deixar aqui, ele aparece a partir do minuto 54. É antes do minuto 55, tá bom? É 54 e pouquinho, tá bom? Eles vão anunciar, Matt Owens está aqui, vamos falar com o roteirista de One Piece, tá bom? Então tá. Basicamente, vou passar aqui os principais pontos, senão seria imenso esse vídeo. Tá, ele. é, Apresentaram ele como escritor da série live action. E ah, uma coisa que ficou muito marcada nessa entrevista é o quão mostra o quanto ele é fã, sabe? O Matt Owens é extremamente fã de One Piece, como eu, como você, que provavelmente está vendo esse vídeo. Como ele disse, é a série preferida dele de todas. E tem até uma motivação para isso. Ele vai falar mais adiante. E representou muito nós fãs aí. Então é muito bacana ver que ele, a pessoa que está encarregada dos roteiros, é fã de One Piece. E não só isso, o produtor e CEO do estúdio também é fã de One Piece. E o showrunner da série, o Steve Maeda, também é fã de One Piece. Então temos sabe, muitas pessoas fãs de One Piece aí no projeto. E, continuando. Uhum, eu tô lendo aqui minhas informações, tá bom, gente? Então, vou dar uma resumida aqui no que foi o principal pra vocês. Ele chegou a falar, inclusive, eu sou um de vocês, fãs, e isso é muito importante. E tudo, veja. Ele ah, pontuou que teve vários YouTubers que eles fizeram vídeos bem interessantes e positivos a respeito da adaptação. Deixa eu ver o que ele falou exatamente aqui. Eu mandei alguns vídeos de vocês para os meus roteiristas antes de começarmos e eu lhes disse: é dessa forma que vocês devem retratar esse personagem e dessa forma que vocês devem ver as coisas. Olha só, é interessante ver como eles estão levando a opinião dos fãs em consideração, provavelmente porque tem muitos fãs envolvidos, né, na produção do live action. E, além disso, ele falou quanto o Tomorrow Studios farão as coisas da maneira certa. E, embora, uma curiosidade interessante, embora ele tenha sido decidido que ele fosse o roteirista a partir do estúdio, né? O estúdio, escolheu ele, ó, você vai ser roteirista. Ele ainda teve que obter a aprovação do Oda, e isso não foi fácil. Ele falou sobre como ele conheceu o Oda e que ele teve que convencer o Oda de que ele seria meio que a pessoa adequada para o papel e reforçou também o quanto isso era significante para ele e ele usou muito ah, um foco emocional, pelo que eu percebi, para dar, sabe assim, motivações o suficiente pro Oda poder confiar nele. Ele chegou a encontrar o Oda pessoalmente, gente. Olha que bacana. Que privilégio isso. E ele contou muito sobre a história dele também. Aqui ele fala que eles tiveram uma primeira reunião que durou cerca de 3 horas. E era uma reunião de negócios. E ele tentou explicar para o Oda o quanto One Piece era importante para ele. Só que o Oda parecia cansado, segundo está escrito aqui. E ele disse que o Oda, antes de tudo, é um gênio. E ele chegou a encontrar ele mais de uma vez. E, hum,
E que agora isso solidificaram uma amizade depois desses encontros, dessas conversas. Caramba, gente. E também tá dizendo que eles foram para um jantar em um restaurante depois da reunião, que durou 3 horas. E isso é muito comum no Japão, aliás. E o Oda disse o seguinte: ele pediu desculpas se ele disse algumas coisas rudes, porque ele precisava saber que quem fosse adaptar a série entendesse o quanto significasse para ele próprio, pro Oda, né? E que tudo em One Piece é extremamente conectado e tudo acontece por um motivo. E sim, quem acompanha One Piece sabe que o Oda planeja, tipo, a história, sabe, com muita antecedência. É tudo muito intrincado e conectado. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante aqui também. Hum... Ah, só que o Oda disse que já passou por ele muitas pessoas que quiseram adaptar One Piece. Então ele tomou muito cuidado. No meu outro vídeo eu falei que o Oda ele já tinha conversado durante anos a respeito de adaptações live action. E ele sempre quis tomar muito cuidado para que as coisas fossem feitas direitinho. Sabe, sem pressa, sem ser de qualquer jeito e respeitando muito a obra original. E o Oda, aliás, ele tá tão confiante atualmente no Tomorrow Studios, nessa adaptação toda que tá rolando, que ele estimula você, fã, a ficar empolgado com isso. Olha só. E o Matt Owens, ele falou aqui uma parte importante, que quando ele tinha entre 20 e 30 anos, ah não, lá mais ou menos quando ele tinha 20 anos, ele passou por uma depressão muito forte e ele conseguiu, ah, sabe, dar uma amenizada no que estava sentindo e passar por tudo aquilo quando ele encontrou One Piece. E isso ajudou ele a, sabe, melhorar e tal. Então ele tem esse envolvimento muito forte com One Piece no lado emocional. E ele disse pro Oda que uma das melhores coisas em One Piece é sobre como todo mundo lá tem passados trágicos, cheios de dor, mas que não era isso que os definia. O que define você é como usa isso para motivar seu futuro, e que ninguém precisa passar por isso sozinho. Quando você encontra as pessoas que são capazes de te motivar, animá-lo e ajudá-lo, esse é o maior poder de todos. E essa é a história que eu quero contar para o mundo. E o. Deixa eu ver. Hum, ele contou sobre a história dele, sobre as tragédias. Ele falou que sabe que significa muito para o Oda e significa, sabe, o One Piece. E ele acredita que realmente o One Piece e o Oda ajudaram a salvar a vida dele. E o Oda segurou a mão dele. Caramba, eu nem consigo imaginar isso. O Oda segurou a mão dele e disse: Tenho 100% de certeza que você vai fazer um bom trabalho. Gente, ele tem a benção do Oda, ele tem a total confiança do Oda, aparentemente. Caramba, acho que o Oda sentiu que ele entendeu mesmo a obra, entendeu One Piece. E perguntaram até pra ele como o Oda era e disse que o Oda era muito engraçado, mas ele demora um tempo pra baixar a guarda. Ele pontuou nessa entrevista que ele teve que conversar bastante pra amolecer o Oda, que o Oda tava meio resistente, fechado e tal. E o papo deles em geral, além da adaptação, foi muito sobre One Piece em si, teorias, o futuro, mas ele deixou claro que ele não sabe o final da obra e que ele também nem queria saber. E vejamos. Uhum. Estou vendo aqui as partes mais relevantes para contar. Como eu falei, se vocês quiserem ver mais detalhes do que eu passei aqui, tem links aqui embaixo onde vocês podem conferir. E um dos lugares onde eu encontrei. Eu não vi, não cheguei a ver essa informação no vídeo, mas um dos lugares que eu vi disse que ah, ele pontuou que não será uma versão censurada, que, sabe, amenizada, que nem a versão da 4Kids. Que, caso vocês não saibam, quando o anime ele veio para o Ocidente,
A 4Kids foi uma empresa que cuidou da adaptação e foi ela responsável pelo Sandy de Pirulito, né? Colocando várias adaptações, mudando muita coisa para deixar mais leve para um público mais jovem. E aí e disse, segundo um dos lugares que eu vi, que isso não vai acontecer. E ele falou que é compreensível que muitos duvidem do live action. Nós, fãs de anime, temos muitas razões para não confiar em ninguém. Death Note, Netflix. Enfim, mas eu quero passar a mensagem de que tem alguém envolvido na produção que ama One Piece tanto quanto vocês. E acho que estamos chegando ao final aqui. Ah, sim! Tem o que eu coloquei aí no título, né? A parte talvez mais relevante depois dessa situação toda de ele dizer que tem estamos tomando muito cuidado, estamos fazendo, né, com que seja fiel ao original para agradar os fãs. Ele disse que o elenco do live action ainda não foi escolhido. Bom, olha só. Por isso que eu falei para vocês gravarem aquelas informações lá no começo. Segundo as últimas informações que temos, as gravações eram para ter começado em 31 de agosto. E que o elenco era para começar a ser escolhido a partir de fato de 1º de junho. Já passou tudo isso e, segundo essa entrevista toda, essa live, o elenco ainda não foi escolhido. E, gente, já podem se acostumando com a ideia de que vai demorar. Vai demorar mesmo. E, obviamente, tudo isso aconteceu por conta da pandemia. O produtor, Marty Edelstein, nas entrevistas que ele dava, ele aparentemente tentava, sabe, fazer parecer que. Não, olha, gente, toda essa situação da pandemia, ela atrasou a gente um pouco, sim, mas não foi muito, não. Tá tudo sob controle. Não vai ser um grande atraso, a gente não vai ter grandes problemas. Eu sentia isso nas palavras dele, falando, não, no mais tardar, em tal época, vai estar show. Não, atrasou um pouquinho mais, não se preocupem. E eu acho que, na verdade, como a gente pode ver, atrasou pra caramba. Isso afetou demais a produção. E o lugar que eles iam gravar, que é na cidade do Cabo, África do Sul, tava muito ruim esses tempos com relação à pandemia. E aparentemente está melhorando, aparentemente já tá com planos assim com data para reabrir os voos internacionais, mas eu ainda acho meio incerto demais. E é isso, provavelmente vai demorar sim por conta dessa situação toda. E eu falei em outros vídeos que eu não acreditava em nenhum ator que desse pistas que já havia sido escolhido, que ele já era o ator ou atriz, né, para aquele papel, para aquele personagem. E tá aí, o elenco ainda não foi escolhido. Então, vocês podem me perguntar, inclusive a gente me perguntou, mas então por que esses atores estão falando isso, estão dando essas pistas? Porque, gente, isso é autopromoção. Pode ser que funcione, que eles sejam escolhidos para o papel, ou pode ser que eles chamem atenção para si próprios e consigam mais visibilidade. Já teve gente que disse, eu gostaria de interpretar tal personagem, e interpretou. Teve o caso do James McAvoy, que ele disse que gostaria de participar de alguma possível nova adaptação da série de livros Fronteiras do Universo, ou, sabe, aquela história que tem que é baseado no filme A Bússola de Ouro, His Dark Materials em inglês. E aí, depois, teve a notícia de que ia ser produzida uma série nova, e que nem ele sabia. Ele soube disso numa entrevista ao vivo, se não me engano, foi no Omelete, né? E aí ele ficou bem surpreso e depois ele foi escolhido para o papel. Então, costuma ser benéfico para os atores chamarem toda essa atenção. Então, eu não confio em ninguém até ser confirmado oficialmente, porque toda hora tem boato novo aí de ator que possivelmente participe do live action. Enfim. E outro ponto aqui. Lembram de quem acompanha aqui o canal, sabe que teve toda uma situação que aconteceu o One Piece Day,
que seria a oportunidade perfeita para eles poderem falar do live action, de dar informações, e ficava bem entre a data do começo do casting e a data do início das gravações. Então, para mim, era a data perfeita. Só que eles não anunciaram nada. E tá aqui o possível motivo. Provavelmente, eu suspeito fortemente, não posso afirmar com 100% de certeza, mas pra mim é o que aconteceu, que realmente ia acontecer alguma revelação ali no One Piece Day, porque parecia tudo tão bem organizadinho, sabe? Parecia que tava tudo tão encaminhado que nossa, eu tenho quase 100% de certeza que ia acontecer ali alguma grande revelação. Mas foi tudo atrasado. Aparentemente, todos os planos deles foram atrasados por conta da pandemia. Mas, sinceramente, se for pra todo mundo ficar em segurança e saudável, eu espero que sim, eles continuem tomando todos os cuidados possíveis. E tem algumas considerações finais, informações finais aqui. O Oda e sua equipe estão sendo envolvidos no desenvolvimento do live action e eles leem os roteiros, caramba, e enviam notas para os produtores. Gente, eu raramente vejo isso. Raramente, geralmente, pelo que a gente ouve, os autores, eles, sei lá, só leem, tá, dão o ok, ou comentam o geral, assim, dão uma direção, mas eles não se envolvem, assim, tão, sabe, tão juntinho, assim, tão proximamente, assim, se envolve tanto no projeto para acompanhar tão de perto quanto parece estar acontecendo aqui no One Piece Live Action. Caramba. E eles estão explorando as melhores opções de fazer, tipo, os poderes do Luffy e querem garantir que cada vez que o Luffy use seus poderes fique o mais legal possível. E. Ele disse que o personagem preferido dele é o Trafalgar Law. E o arco preferido é Enies Lobby. E que bacana. E é isso. Aqui são as principais informações. E olha que já deu mais de 20 minutos de vídeo. Então, se vocês quiserem acompanhar mais, dê uma olhada aqui nos links. Outras informações fora dessa entrevista, vocês podem dar uma olhada na minha playlist, que eu vou colocar aqui. E, novamente, vídeo sem edição, não só para sair rápido, mas porque eu também estou sem tempo, trabalhando muito. E eu acho que a gente pode realmente, definitivamente agora, sem ter alguma dúvida, ficar realmente tranquilo que eu tenho certeza, eu colocando minha mão no fogo aqui, eu tenho certeza de que o negócio vai ser pelo menos bom. Não, espetacular, melhor série que já existiu. Eu acredito, por tudo isso que eu tô vendo, que deve ser pelo menos bom, tá? Ali não deve fazer feio. Então, eu tô animado, tô cada vez mais animado. E vocês viram que eu já tava chutando essa bola, que a gente podia ficar animado, que o negócio tava ali, ó, sendo bem produzido, bem revisado, lá no meu primeiro vídeo sobre, nos meus primeiros vídeos sobre live action, que vocês podem conferir aqui. E é isso, gente. Ufa. Ah, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, por favor, clique no gostei, que isso ajuda a divulgar o canal. Para as pessoas que estão reclamando um pouquinho por eu estar fazendo muitos vídeos do live action de One Piece, eu sinto muito. É que eu adoro One Piece, é minha obra preferida. E dá muito view pro canal. Aí eu uno o útil ao agradável. Enfim. Então, também me siga nas minhas redes sociais, porque lá eu posto minhas artes, minhas novidades que eu não trago aqui e outras coisinhas. Vai estar tudo aqui embaixo. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!